Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero, neste momento, falar acerca da palavra de Deus, dentro de uma carta que Paulo escreve para Timóteo, no seu capítulo de número 4 da segunda carta de Timóteo, versículo de número 6. Gostaria de meditar um pouco sobre esta palavra. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu acho interessante esse texto, porque nós podemos analisar e observar a grande preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha em instruir a igreja do Senhor e também os seus filhos na fé. Essa carta de Timóteo é a última carta que Paulo escreve, e ele está direcionando essa carta para um dos seus filhos na fé, chamado Timóteo. Paulo teve muitos filhos na fé que ele formou. Entre eles foi Tito, Filemon, o próprio Timóteo. E a preocupação de Paulo era deixar claro os ensinamentos de Deus para que eles, como líderes também, pudessem dar continuidade na pregação da palavra de Deus. Timóteo, ele se converteu ao Evangelho provavelmente na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez, que está registrado no livro de Atos, capítulo de número 16. Naquele momento, Timóteo começou a andar com o apóstolo Paulo, a seguir o apóstolo Paulo, e ele começou a ser ensinado, porque ninguém nasce aprendendo, ou melhor, ninguém nasce já sabendo. A nossa vida, ela vai crescendo de acordo a nossa preocupação de aprender acerca da palavra de Deus. E isso também aconteceu com Timóteo. Ele foi crescendo na graça e também no conhecimento. Eu aprendo duas lições aqui, porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos crescer na graça e conhecimento. A graça, eu cresço por intermédio de oração, jejum, mas o conhecimento é por intermédio das Escrituras. Quando eu leio a palavra de Deus, leio livros, eu estou crescendo no conhecimento. Então nós vamos observar que a preocupação de Paulo foi instruir Timóteo de uma forma correta. E quando Paulo escreve a carta para Timóteo, Paulo, ele não está dentro de uma condição confortável. Não. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, Paulo, ele está preso em Roma. E ele percebe que o tempo da sua partida está chegando. Então Paulo ele vai escrever essa última carta. E eu acho lindo
Porque quando Paulo ele está escrevendo, ele dá diversas lições para Timóteo. Ele deixa muitas lições para que Timóteo pudesse seguir essas lições e não ser contaminado com as heresias, com falsos mestres, com falsas doutrinas, para que Timóteo pudesse realmente levar à risca e cumprir em sua vida a palavra de Deus. E Paulo ele vai deixar bem claro no capítulo de número 2, verso de número 3. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e aos homens, Jesus Cristo, homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. No versículo 8, Paulo vai dizer: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos sem ira e sem contenda. Paulo está instruindo Timóteo, dizendo: não existe Deus e o homem, é Jesus Cristo que se fez homem. Então Paulo está dizendo: Timóteo, não deixe com que as heresias dominem a sua mente e não seja contaminado. Você precisa entender que o bispo, ele tem que ser irrepreensível. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, tem que ser sóbrio, tem que ser vigilante, tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro e também tem que ser apto para poder ensinar, instruir. Então a preocupação do apóstolo Paulo era deixar bem claro para Timóteo que ele precisava, antes de governar a obra de Deus, antes de fazer a obra de Deus, governar a sua própria casa. Ele precisava se encaixar dentro dos projetos, da programação de Deus para a vida do ser humano. E aí o apóstolo Paulo ele diz: por que você precisa servir bem a sua casa? Porque se você não conseguir servir bem a sua casa, você não tem condições de servir o reino de Deus. Não existe condições de você agradar a Deus. Até mesmo porque, Timóteo, o evangelho, a pregação, a oração não inicia fora de casa, ela tem que se iniciar dentro da sua casa. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é dizendo que ele tinha que ter um bom testemunho daqueles que estão dentro e daqueles que estão fora de casa. Então veja a preocupação do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tome cuidado. Timóteo, olha, cuidado para que você não perca a centralidade do evangelho. Nós estamos vivendo dentro de um período onde, infelizmente, muitos estão perdendo a centralidade do evangelho. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, no meio de Timóteo, aonde você convive, existem hipócritas, falsos profetas, existem mentiras, pessoas enganadoras, pessoas com a sua mente cauterizada, com a sua própria consciência, pessoas que desprezam a verdade da palavra de Deus, e essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Então a preocupação de Paulo para Timóteo é o seguinte: não seja como eles, não haja como eles, seja diferente no meio dos iguais. Não se deixe, Timóteo, se contaminar
com isso. E aí Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 4, no versículo 6, dizendo: se você ter estas preocupações, Timóteo, você será um bom ministro de Cristo, criado com a palavra da fé e da doutrina que tem seguido. Paulo está dizendo: olha, você não precisa inventar nada. Aliás, o evangelho não precisa inventar nada. É somente seguir o que está escrito. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: você precisa rejeitar as fábulas, como está no versículo 7 do capítulo 4. Você precisa realmente abrir mão de tudo isso que vai contra a vontade de Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, não despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. O que Paulo está dizendo? Olha, aproveita a sua força da juventude para fazer a obra de Deus e seja exemplo daqueles que te assistem. Seja exemplo daqueles que te ouvem. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Deus não quer que você somente fale. Deus não quer que você somente pregue. Deus quer que você viva. Deus quer que você esteja na centralidade daquilo que você fala. Eu não quero, Timóteo, que você viva um evangelho de aparência. Eu não quero, Timóteo, que você viva de qualquer forma. Eu não quero, Timóteo, que você ande da forma que você acha que tem que andar. Eu não quero que você siga a forma que você acha que tem que seguir. Você precisa entender que você já tem um modelo. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é um modelo para seguir. E você não precisa inventar nada, você não precisa criar moda, você não precisa inventar nada. Você só precisa seguir o que está escrito. O que Paulo está dizendo para Timóteo é isso. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, no versículo 13: persiste em ler. O que Paulo está dizendo? Se você ler, se você mergulhar, se você meditar na palavra de Deus, você não vai permitir que a heresia domine o seu coração. Você não vai ficar falando mentira. Você não vai ficar inventando coisas. Persiste em ler. Exorta e ensina. Porque eu só posso exortar, eu só posso ensinar quando eu aprendi. E que Paulo está dizendo? Se você persistir em ler, você estará apto para poder ensinar. Ninguém pode ficar de pé para poder falar sem antes sentar para ouvir. Ninguém pode ficar de pé para instruir, para ensinar, sem antes aprender. Paulo está deixando bem claro para Timóteo o seguinte: Timóteo, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está dizendo: olha, você precisa entender que se alguém vier pregar e colocar outro fundamento em cima daquele que já existe, considere anátema. Não aceite isso. Porque um mandamento já foi dado, um fundamento já existe, que é Cristo. Se descer um anjo falando ou pregando, considere anátema. É o que Paulo está instruindo. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins sujeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa do ganho. Aparta-te dos tais. O que Paulo está dizendo? Você aprendeu da forma correta, Timóteo.
E não permita que ninguém possa te enganar com um falso ensinamento. Aí o Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo, no capítulo 6, ainda no versículo de número 6. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Não esteja preso. Não esteja preso às coisas deste mundo. O que Paulo está deixando claro para Timóteo é o seguinte: Timóteo, não brigue por coisas terrenas. Aí Paulo está dizendo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita por a milícia da fé, toma posse da vida eterna. Paulo está deixando bem claro para Timóteo: você já está em uma batalha, meu filho. Você já está em uma guerra, você já está em uma luta. E essa luta é a boa milícia da fé. Ele está deixando bem claro, dizendo: olha, você não pode ficar brigando por poderes terrenos, por cargos, por coisas que não agregam para o reino. Você já está em um campo de batalha. Você já se encontra em uma guerra. Aí Paulo começa a dizer para Timóteo o versículo que eu acho fantástico, que é o versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha o versículo 21. A qual, professando-os alguns, se desviaram da fé, a graça seja contigo. O que Paulo está dizendo? Paulo está deixando bem claro para Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado. Ele está dizendo: quem te chamou não foi eu, o apóstolo Paulo. Quem te chamou foi Deus. E você precisa ter consciência desse chamado e desta responsabilidade que você tem. Então, guarda, porque isso é um depósito. Isso é um tesouro que Deus confiou em você. Porém, não tolere os profanos, os opositores da falsamente chamada ciência. Ele está dizendo: olha, combata contra estes que querem distorcer a verdade em mentira. Aqueles que querem, de uma certa forma, passar o certo pelo errado e o errado pelo certo. E ele dá a receita para Timóteo, dizendo assim: olha, a graça seja contigo. O que ele está deixando claro aqui para Timóteo? Timóteo, quando você começar a praticar isso, vai ser natural, muita gente vai se afastar de você. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: por que isso? Para que aquilo? Só que saiba de uma coisa, Timóteo. O que você precisa não é de apoios humanos. O que você precisa é do meu apoio. O que você precisa é da minha graça. O que você precisa é da minha virtude. E ela estará sobre vós. Ela estará sobre você, Timóteo. Por isso, meu filho, fica firme. Meu filho, permaneça nos ensinamentos. Aí o apóstolo Paulo, ele dá tantos ensinamentos. E ele vai dizer no capítulo de número 1 da segunda carta de Timóteo, no versículo 7. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes,
participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não se envergonhe do evangelho do nosso Senhor Jesus. Não se envergonhe de carregar a Bíblia. Não se envergonhe de falar que você é um cristão. Não se envergonhe de poder fazer a obra de Deus. Porque eu não me envergonhei do evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque é poder de Deus para a salvação. O que Paulo está deixando bem claro para Timóteo é o seguinte: o evangelho genuíno de Deus muitas das vezes traz solidão, traz desprezo. Porém, é este evangelho que vai te conduzir às mansões celestiais. Então Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele está deixando bem claro para Timóteo: Timóteo, se você entrou no evangelho achando que o evangelho é facilidade, você está enganado, meu filho. Se você entrou no evangelho, o evangelho precisa entrar em você, e você está achando que o evangelho não tem cruz, você está enganado. Evangelho é peso, evangelho é responsabilidade, é cruz. Ele mesmo vai dizer, eu carrego, Paulo vai dizer para Timóteo, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Que evangelho não é facilidades. Evangelho é renúncia. Evangelho é choro, é percas, sofrimento, angústia. Mas é a certeza que um dia alcançaremos as mansões celestiais. Então Paulo está dizendo, olha, não se embaraça com o negócio dessa vida. Porque você está alistado. Você faz parte do exército de Cristo. E todo aquele que está alistado no exército de Cristo, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Ele não pode se embaraçar com a mentira. Ele não pode se embaraçar com a falsidade. Ele não pode se embaraçar com as coisas que não provêm de Deus. Paulo está dando um ensinamento poderoso para Timóteo, dizendo, meu filho, você quer vencer? Não se embaraça com as coisas dessa vida. Você precisa entender que para alcançar os céus, você precisa guerrear contra o inferno. Ele está dizendo, eu sofri prisões por causa do evangelho. Eu passei necessidade por causa da causa do evangelho. Só que eu estou preso, mas a palavra de Deus ela não está presa. E eu, para poder finalizar aqui, no capítulo 3, versículo de número 13, ele vai dizer, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ó o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Paulo está dizendo, eu não quero saber se alguém está se desviando da verdade, mas você precisa permanecer na verdade. Eu não quero saber quem é que está pregando heresia, mas você precisa pregar a verdade. E a verdade muitas das vezes não vai trazer aplausos, não vai trazer reconhecimento humanos. Mas o mais importante é você ser desconhecido na terra, mas ser conhecido no céu. Mais importante, Timóteo, é você ser aplaudido no céu do que aplaudido na terra. Talvez, Timóteo, você pregar a verdade, você vai ganhar muitos inimigos na terra, mas os céus está aberto para poder te receber e te aplaudir, Timóteo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você conhece a verdade, Timóteo, então ensina a verdade, corrige e instrui em justiça. E aí no capítulo 4, que eu acho fantástico para eu poder caminhar para o final, é o seguinte, no versículo 2,
Ele vai dizer assim: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aí Paulo, irmãos, isso é muito sério. Paulo vai dizer o seguinte: porque virá tempos em que não sofrerão as sã doutrinas, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo está te dizendo: muitos não vão querer te ouvir, porque você vai pregar a verdade. E eles vão ter mais prazer em ouvir um profano do que um santo. Eles vão ter mais prazer de ouvir uma pessoa, uma mentira, uma fábula, do que a verdade. Só que continue firme. Ele vai dizer: mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Paulo está dizendo: querendo ouvir ou não querendo ouvir, cumpra o teu ministério. Não se venda. Não se iluda com tapinha nas costas. Não se iluda com falsos elogios. Porque a mesma multidão que aplaudiu a entrada de Jesus em Jerusalém foi a mesma multidão que aplaudia e gritava lá: crucifica-o. Então seja fiel, cumpra o teu ministério. Você tem um ministério, Timóteo. Você é um profeta de Deus. Deus te escolheu para essa obra. Então não decepcione Jesus. Não decepcione, não despreze o teu chamado. Aí Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo: eu estou partindo, mas eu vou deixar o meu legado e eu vou deixar você no meu lugar para continuar a pregação do evangelho. E ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas tem uma coisa que as lutas, as prisões, as provações não foi capaz de tirar de mim, que foi a minha fé. Ele está dizendo: combati o combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. E aí no versículo 8 ele vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele grande dia, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Um conselho de Deus para nós nessa noite é isso: seja fiel em todo tempo à palavra da verdade. Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus.